Eu quero louvar a Deus por esse primeiro culto do amigo desse ano de 2026, lembrando que teremos muitos cultos do amigo. E você que veio aqui como amigo, você pode vir em mais cultos, você é convidado a estar nos cultos com a gente, inclusive no próximo culto do amigo e mais, com a missão de trazer outros amigos. É uma corrente que não pode ser quebrada, até porque o nosso assunto aqui poderia ser sobre a terra. A gente poderia aqui estar tratando de uma forma bacana de ganhar dinheiro, a gente podia ser um coach aqui agora e estar dando estratégias de negócios para você prosperar, ganhar muito dinheiro, investir na bolsa de valores e comprar ações que são lucrativas. A gente poderia estar trazendo vários tipos de palestras aqui agora sobre até mesmo saúde do seu corpo físico. A gente poderia trazer palestras em diversas áreas, mas todas essas palestras, todos esses cursos, essas escolas, essas aulas que tem por aí, muitas delas, ou quase a sua totalidade, se trata da terra. Só que aqui, as nossas palestras em cima dessa plataforma, tudo bem que a gente pode até falar sobre a terra, mas o que mais tratamos aqui, não vai ser diferente nessa noite, é tratar sobre a sua eternidade. Por isso você está no melhor lugar do mundo. Por mais que você tenha ido em grandes e boas palestras, aqui está tratando de uma área da sua vida que não condiz apenas com a vida momentânea e passageira, que às vezes quando chega a 100 anos está dando matéria de fantástico. Não, aqui nós vamos tratar sobre a sua eternidade. Sabe o que é eternidade? É você viver para sempre, é você ressuscitar e nunca mais morrer. Amém, irmãos? Então não há assunto melhor do que esse assunto que a gente vai tratar. E amigo, está muito grave aqui. Por favor, me ajude aí. Tira um pouquinho do grave. E amigo chama amigo. Amigo ama amigo. Amigo quer que todo amigo vá com ele para a eternidade. Sim ou não, irmãos? Então que você convide mais amigos, você que já está aqui como membro da igreja, e você que já veio como visitante, olha só, você nem começou, você veio como visitante, mas eu quero te dar uma missão de estar trazendo outros amigos para aqui também. Amém, meus irmãos? E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, está grave ainda, cada um que trouxe amigo. Aplaudo o Senhor pela vida de cada um que trouxe amigo. Glória a Jesus. Aleluia. Aplauda mais forte. Aleluia. Melhorou. Só põe mais um pouquinho de retorno agora, mas está mais grave. Obrigado. Irmãos, o tema dessa noite que a gente vai tratar, primeiramente eu queria que você prestasse bastante atenção, porque às vezes por uma palavra como essa, uma única palavra pode mudar o nosso destino. Já ficou muito grave de novo, perdão, tá, gente? Está muito grave de novo. Uma única palavra pode mudar o nosso destino eterno. Então preste bastante atenção no que o Espírito Santo quer falar com a gente nessa noite, com você e comigo. Eu tenho certeza que se você prestar atenção, a sua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. E o que eu quero tratar aqui nessa noite tem como tema uma morte e duas ressurreições. Pastor, você vai falar de morte? Vou, mas também vou falar de ressurreição. Então esse é o nosso tema nessa noite, uma morte e duas ressurreições. Se quiser tirar o retorno, pode tirar, não tem problema não. Uma morte, diga comigo, uma morte e duas ressurreições. Talvez muitos não sabiam disso, mas a gente vai morrer. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, se você sabia que você vai morrer? Mas eu quero te dar uma má notícia, fala para ele, você vai morrer. Aponta o dedo e fala assim, ó, você vai morrer. Eu não sei qual é a sua senha, qual é a minha senha, né? E assim, a gente espera que sejam os mais velhos, né? Que eles vão primeiro, mas parece que essa morte quebra a regra, né? E aí ela vem e pega quem ela quer. Seria tão bom, né, se fosse assim, né? Os primeiros a nascerem sejam os primeiros a morrerem. Mas de vez em quando, de vez em sempre, a morte ela quebra essa regra aí e deixa a gente meio atordoado, meio preocupado. Mas espera aí, quando vai ser a minha vez? Porque se fosse por idade, daria até para a gente descobrir aqui nessa noite quem era o próximo, né? E quem seria o último? Uma criança de colo aí, amamentando talvez. Mas não há regras
A cada momento da nossa vida, a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque uma coisa já é certa. Eu costumo dizer que a pior certeza é a única certeza. Não é? Você pode ter certeza de um monte de coisa, mas não 100%. Você tem quase certeza que no final do mês seu patrão te paga. Você tem quase certeza que quando terminar esse culto, você vai sair daqui, quando terminar essa reunião, e vai para casa. Mas 100% de certeza não dá para ter. A única certeza que nós temos 100%, salvo se Jesus voltar antes, mas a única certeza que a gente tem 100%, você já parou para pensar nisso? É a pior certeza. É a mais triste certeza. Eu fui para um velório ontem, de um amigo, um pastor amigo, com 89 anos, que partiu. 89. E ainda que ele partiu nessa idade, a família estava ali e os amigos chorando. Porque ainda que é velho, é uma pessoa já de idade, a gente quer que viva mais, a gente quer viver mais. Ninguém quer morrer. Por pior que a vida seja, quando eu digo ninguém, quase a sua totalidade, há um índice de suicídio, mas a sua quase totalidade a gente quer viver, a gente não quer morrer. Agora pense, se a gente quer viver, que tal pensar um pouquinho na vida eterna? Se a gente quer viver, que tal eu aprender um pouco mais sobre a vida mesmo, porém eterna? Por quê? Porque nós vamos morrer. Então eu preciso estudar um pouco mais sobre isso, mas espera aí, depois que eu morrer, tem alguma coisa por vir? Eu te digo que biblicamente tem, e é sobre isso que a gente vai tratar nessa noite. Tem algo sim depois da morte. Eu sei que muita gente fala que não tem, muita gente quer inculcar na mente de outros que não tem, para que você não se preocupe com isso, e você morra e de fato não ressuscite para a eternidade. Mas essa é uma mentira de Satanás. Eu estou aqui para te dizer nessa noite, segundo a própria Bíblia Sagrada, e a gente vai ver textos aqui, que há uma esperança para a humanidade. Há uma esperança de eternidade e que vale a pena a gente investir nisso. A gente investe em tanta coisa. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, a gente investe tempo em tanta coisa, que tal a gente preocupar um pouquinho mais e investir um pouco mais de tempo na nossa eternidade? Porque todos os nossos investimentos nessa terra vão ficar por aqui. Mas quando a gente investe na nossa eternidade, a gente leva com a gente a vida eterna. E é sobre isso que eu quero tratar. Uma morte e duas ressurreições. O texto que eu quero ler com vocês está em Daniel capítulo 12. Se os irmãos puderem abrir para nós, aí no telão, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versículo de número 2. Daniel 12, 2. Então nós vamos falar aqui o que a Bíblia está falando, tá, irmãos? Não é o que eu creio, isoladamente de alguém que falou, não, eu estou crendo no que a Bíblia fala sobre isso. E olha o que diz esse texto de Daniel capítulo 12, versículo 2. Vocês podem ler comigo? Diga comigo, e muitos dos que dormem, vamos fazer mais bonito, e muitos dos que dormem, no pó da terra, olha lá, olha a promessa, ressuscitarão. Olha aí, tem uma esperança. Tem uma esperança. Sim ou não? Se a Bíblia é verdade, não é mais para ninguém aqui ter medo da morte. Eu só preciso agora preocupar com o destino dessa ressurreição. Eu serei ressuscitado para ir para onde? E é aí que está. Porque o texto está dizendo para nós, e eu creio na Bíblia, o Brasil crê na Bíblia, o mundo crê na Bíblia na sua quase totalidade, a maioria crê na Bíblia. Até o ateu fala assim, eu sou ateu graças a Deus. Envolve Deus. Então, olha só, o texto está dizendo para nós que muitos dos que dormem no pó da terra. Gente, o que é dormir no pó da terra? O que é dormir no pó da terra? Morto, morrer. Dormir no pó da terra é morrer. Então vamos traduzir? Muitos dos que morrem, olha o que o texto diz, ressuscitarão.
Agora que está o detalhe, olha o que o texto continua dizendo. Uns, para o que, gente? A vida eterna. Outros, para a vergonha e o desprezo eterno. Então veja, existe a ressurreição. Agora a questão é, qual o destino depois que eu for ressuscitado? Qual é o meu destino? O meu destino vai ser a vergonha e o desprezo eterno, que a Bíblia em outro lugar vai falar que é o inferno, ou é para a vida eterna, que é o céu? Aí você fala assim, a gente aprendeu muito isso lá atrás, quando eu nem crente eu era. Quem decide é Deus. Mas a Bíblia diz que quem decide somos nós. E aqui nessa noite mesmo vai ser noite de decisão. A Bíblia diz numa passagem, e eu vou trazer aqui uma conjectura dela, diz para nós que no dia do juízo vai ser como um telão. Vocês concordam que essa grua aqui, com essa filmadora, está filmando? E se a gente colocar aqui no telão, vai estar passando no telão fidedigno, exatamente as imagens das pessoas que estão sendo filmadas? A Bíblia diz que é como se estivesse aqui agora uma filmadora do céu. E que no dia do juízo, nenhum de nós terá o direito de dizer para Deus, mas eu não sabia. Ninguém falou para mim. Deus pode trazer o telão e dizer assim, naquele dia, 27, que dia que é hoje? 27 de janeiro, em plena terça-feira de 2026, você foi convidado a estar no culto do amigo, você estava, olha você lá, eu estou vendo você aqui, e o meu filho subiu naquela plataforma e te orientou, e falou com você sobre isso. Sabe por quê, querido? Porque a decisão aqui é nossa, não é de Deus. O que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, vergonha eterna, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então a decisão, não é Deus quem vai tomar, Deus já fez o que tinha que ser feito, dá o único filho que Ele tinha para morrer na cruz por nós. A decisão não é mais dele. E eu sei que o mundo é bom, eu sei que os prazeres do mundo são bons, eu sei que o pecado é bom, eu vim de lá. Só que todos esses prazeres, nós estamos falando de prazeres momentâneos, que tem começo, meio e fim. O jovem que está lá nos seus prazeres vai envelhecer e vai morrer. Essa vida ela é temporal. Por mais que sejam bons os prazeres do mundo, o pecado e por aí vai, não existe nada mais valoroso na nossa vida do que abrir mão desse sistema do mundo, como nós cantamos agora há pouco, eu vaguei o mundo lá fora. Não existe nada mais prazeroso, mais eterno, mais precioso, mais valoroso do que a gente abrir mão desse sistema para ter uma vida com Cristo. Eu me lembro uma vez que eu estava lá em Juiz de Fora, eu tinha acabado de sair de um baile, eu trabalhava na CEMIG, na cidade eu falei Juiz de Fora, né? Lá de Viçosa, só para ver se vocês estão prestando atenção. E eu estava em Viçosa, na época eu trabalhava em Viçosa, e eu fui para um baile na Universidade de Viçosa, na UFV, e eu me lembro que era mais ou menos 3 da manhã, eu fui para casa. E eu morava numa república com mais 4 amigos. Só que era final de semana, então os 4 viajaram, eu fiquei sozinho. E aí eu sentei na beira da cama, tirei meu tênis e fui me preparar para dormir. 3 da manhã, já chapado, estava bêbado não. Eu nunca bebi para cair, mas eu bebia. Tinha bebido uns goles e já tinha feito as minhas farras. E eu fui para casa, como fazia sempre final de semana. A vida do mundo é assim. E eu sentei na beira da cama, mas esse dia foi diferente. Porque quando eu tirei o tênis e eu coloquei um short lá, o meu pijama para dormir, eu sentei para dormir, eu pensei, eu sei que não fui eu, hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Eu pensei assim, se eu morrer essa noite,
Se eu não acordar amanhã, para onde eu vou? Onde eu vou passar a minha eternidade? Como é que é esse negócio de morte mesmo? Será que existe uma esperança? Eu fiz um monte de perguntas. Parecia que eu ia ficar meio louco ali naquela hora, porque aí eu fui no quarto, bati na porta, aí que eu fui ver que não tinha ninguém. Aí eu bati a porta de um amigo que chama Alexandre. Alexandre! Chamava ele de China, que ele era meio japonês. E nada, abri a porta e ele não estava lá. Aí fui para outro quarto, de um outro amigo lá, Fabrício. Fabrício, nada, o Fabrício não estava lá. Aí tinha um outro que a gente tinha apelido de Lobão, que era até daqui de Juiz de Fora, morava lá na Bernardo Mascarenhas. E eu fui lá, bati, Lobão, cadê o Lobão? Não tinha ninguém. Falei, como é que eu vou saber agora? Eu preocupado, eu precisava desabafar com alguém, porque para mim, aquela seria a minha última noite. E aí foi quando eu voltei para a cama, preocupado, tenso, sem ninguém para me falar nada, para perguntar alguma coisa, 3 da manhã, eu olhei para o criado que estava na beira da cama, eu vi uma Bíblia pequena, eu não sei se vocês já viram essa Bíblia, que é uma Bíblia cinzazinha, tem ela azul também, dos Gideões, que eu ganhei num hotel que eu fui. E aí tinha essa Bíblia pequenininha do Novo Testamento. Eu falei, a única coisa que eu tenho agora para resolver minha vida é isso. Eu olhei para a Bíblia olhou para mim, e eu falei, agora, eu abri a Bíblia e falei assim, onde eu abrir eu vou ler. E eu abri a Bíblia. Quando eu abri, irmãos, sabe o texto que saiu? Olha se eu precisava mais de uma palavra de Deus do que essa. Quando eu abri e li, saiu Mateus, eu abri e pus o dedo para ler, para ter essa resposta. Aí saiu Mateus 16, 26. Quem lembra que está lá? Quem lembra o que está lá? Aí fica fácil, né? Mas amém, obrigado pela equipe aí, boa, bom trabalho, foi rápido. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? E é assim que o mundo pensa lá fora, eu tenho que aproveitar a vida, né? Tem tradução que está aproveitar, está aqui. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se o quê? Se perder a sua alma. Tem tradução que está assim, se perder a salvação da sua alma. E o texto continua e fala assim, o que dará, não, lá mesmo, obrigado. O que dará o homem em recompensa, em troca da sua alma? Em outras palavras, ele está dizendo assim, o que adianta você ter tudo nessa vida? Eu tinha um bom salário na CEMIG, tinha minhas farras, tinha um bom carro. E eu vim da pobreza, então eu estava conquistando, era tudo para mim. Ele estava dizendo assim, o que adianta você ganhar isso tudo, se perder a salvação da sua alma? E eu confesso que essa palavra mexeu muito comigo, pouco tempo depois eu mudei para Juiz de Fora e me converti. E eu aprendi que, de fato, essa vida, ela é passageira. E eu aprendi também que existe uma eternidade esperando por nós. Seja uma eternidade no inferno, seja uma eternidade no céu. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria, uma vez crendo nas duas eternidades, passar a eternidade no céu? Tem muitos que não, mas a maioria acho que os outros é no inferno, tá, gente? Brincadeira, irmãos. Você pode responder só com o coração. Todos nós queremos ir para o céu, amém, irmãos? Agora só há um detalhe. Há uma condição para nós. E essa condição é de fato entregar a nossa vida para Jesus Cristo. É tomar a decisão de confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador e viver para Ele. Porque se você está vivendo para o mundo, você é do mundo. Mas se você vive para Cristo, você é de Cristo. Então, uma morte já é certa, todos nós teremos. E onde estão as duas ressurreições? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Abra para mim, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Essa é a primeira morte, a primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13. Preste atenção nisso aqui. Essa ressurreição que eu vou falar aqui agora, ela é bíblica, que a gente vai ler na Bíblia, e é referente àqueles que são salvos em Cristo, aqueles que abriram mão do sistema do mundo para entregar a sua vida para Jesus Cristo, para viver uma vida com Ele, e estes vão participar dessa ressurreição. Paulo está dizendo aqui, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Nós lemos lá em Daniel, que dormir, né, no pó da terra é morrer. E é a mesma coisa aqui.
Ele está dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais. Olha isso aqui, irmãos. Para que não vos entristeçais, não é isso que a maioria fica na hora do velório, chorando, triste. Aí ele fala assim: para que vocês não entristeçais, como os demais que não têm o quê? Que não têm o quê? Esperança. Então perceba, preste atenção. Paulo está falando sobre dois grupos de pessoas. Ele está falando para a igreja de Cristo. Ele está falando para os salvos. Ele está dizendo assim: não quero, olha lá, irmãos. A gente não chama outro de irmão. Ele está dizendo irmãos, porque nós somos filhos de um mesmo pai. Ele está dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca, em relação aos que já morreram, como os demais que não têm esperança. Então perceba que existe o grupo dos ignorantes, desesperançados, e existe o grupo daqueles que têm conhecimento e têm esperança. Quem está entendendo, irmãos? Aí ele fala assim: como os demais que não têm esperança. Por favor, 14. Ele fala: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Isto é, aqueles que morreram em Jesus. Muita gente não morre em Jesus. Quem não morre em Jesus? Quem morre no mundo. Não quer nada com Deus, não se arrepende, não se entrega a Cristo, quer viver a prática do mundo, quer viver a farra do mundo, a vida do mundo, que o diabo ama e gosta e criou tudo isso lá fora. Então essas pessoas não estão morrendo em Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Só que ele está dizendo o seguinte: essa aqui é a primeira ressurreição. Ele está dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha que benção isso aqui. Assim também aos que dormem, aqueles que em Jesus dormem. Olha a promessa: Deus os tornará a trazer de volta com Ele. Diga aleluia, irmão. Ele está dizendo o seguinte: se você morrer em Cristo, se você morrer com uma vida entregue a Cristo, Deus vai te trazer de volta para Ele. Agora o texto continua, e ele fala assim: dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não vamos preceder os que dormem. Próximo, por favor. Porque o mesmo Senhor, isso é uma promessa que será cumprida, pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, querido, há promessa de ressurreição para você aqui. A gente não tem que ter medo da morte mais, porque ainda que a gente vá embora dessa terra por um acidente, ou um câncer, ou qualquer problema que seja, ou pela velhice mesmo, há uma promessa que aquele que morre em Cristo vai ressuscitar primeiro. É uma promessa. Então, aquela certeza que seria a pior certeza, a partir do momento que você se entrega a Cristo, você já não tem a pior certeza, você tem a melhor certeza. Eu estou em Cristo e um dia Ele vai me ressuscitar. Aí o texto continua e ele fala, próximo versículo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. E olha isso aqui: e assim estaremos para sempre. Diga: para sempre. Para sempre com o Senhor. Irmãos, um texto desse é ou não é animador? É um texto que desafia a própria morte. É o texto da esperança. Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito, que há uma promessa de ressurreição para todos aqueles que deixam a vida do mundo para viver uma vida com Cristo. Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas eu sou tão novo ainda. Lá no finalzinho da minha vida eu faço isso. Deixa eu aproveitar. Você não sabe quando é o final da sua vida, irmão. Eu falo para minha esposa assim: meu bem, eu falava, agora eu não falo assim mais não, que eu fiquei esperto. Eu falei: meu bem, no final da minha vida eu quero passar lá em Dores do Turvo, viver lá em Dores do Turvo, voltar para lá, para minha terrinha. Aí agora eu não falo isso mais, sabe por quê?
quando é o final da minha vida? Se eu tiver que fazer isso, tem que tomar uma decisão, marcar a data. Porque vai que eu sou de antes. A minha senha está para ser chamada. Então, cuidado com essa de, no final da minha vida eu tomo essa decisão. Você não sabe quando é o final da sua vida. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me ligou, aliás, eu que liguei para ela para cobrar uma promissória dela, isso tem muitos anos, lá no bairro Monte Castelo. E eu nem a conhecia, só liguei para ver se eu podia pegar o dinheiro. E ela falou assim para mim, irmão, me chamou de irmão ainda, eu tinha acabado de ir para a igreja. Irmão, deixa eu te contar um testemunho. Falei, pode contar. Ela falou assim, eu estou muito triste. Falei, por quê? Ela, porque eu acabei de pregar esses dias para um jovem aqui no Monte Castelo, e esse jovem, ele perguntou para mim assim, ela chamava, não sei se é viva ainda, Ângela. Aí ela disse assim, e que ele falou para ela assim, Ângela, quantos anos você tem? Aí ela disse assim, 34, eu lembro até os números, 34, e ele, pois é, eu tenho ainda 24, e quando é que você aceitou Jesus? Ela tem 2 anos, então você aceitou, olha a inteligência maligna do rapaz, então você entregou sua vida para Jesus com 32? Pois eu tenho 24, então eu tenho 8 ainda para aproveitar. Se você entregou com 32, então fica quieta no seu canto e deixa eu aproveitar mais 8 para chegar pelo menos à sua idade. Aí ela conta para mim que no outro dia, ele foi atravessar uma rua lá acho que é Enéas Mascarenhas. Tem essa rua no Monte Castelo? Acho que é Enéas Mascarenhas o nome da rua. Aí ele foi atravessar a rua, veio um Escort. Quem lembra do Escort? Viu um carro, eu lembro até o carro. Veio um Escort, pegou ele de cheio. E ele morreu exatamente no outro dia. Então não é para amanhã. Balança o teu irmão e fala assim, a decisão é hoje. Fala, amanhã pode ser tarde demais. Você não tem que se preocupar como que você vai caminhar com Cristo, porque essa obra é do próprio Cristo. Mas a decisão não é de Cristo. A decisão é nossa. Há essa promessa de eternidade para aqueles que morrem em Cristo. Há uma promessa de eternidade para todos aqueles que morrem em Cristo. Diga aleluia. Para aqueles que morrem em Cristo. E há também uma segunda promessa. E eu quero falar dela. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Então perceba que estes aqui que nós lemos o texto, são aqueles que morrem em Cristo. Agora eu vou mostrar para vocês um outro texto que vai acontecer também de ressurreição, mas sabe para quem? Para aqueles que vão para o inferno. Aí você pode dizer assim, mas Deus não manda ninguém para o inferno. Não manda não, Ele mandou o Filho dele para salvar todo mundo. Só que infelizmente muitos não querem um filho. E quem não quer o filho não tem o pai. Às vezes você pode viver essa vida sem querer o filho. Isso é um direito seu. Só que infelizmente você não terá a eternidade com o filho e com o pai, porque você não quer o filho. A eternidade com Cristo é só para quem quer Cristo. Quem está entendendo, irmãos? E aí olha só o que diz Apocalipse. Nós vamos falar agora do outro grupo, porque a gente leu lá em Daniel, não sei se vocês estão organizando na mente de vocês a mensagem. A gente leu lá em Daniel que uns vão ressuscitar para a vida eterna, e outros também vão ressuscitar, porém para a vergonha e o desprezo eterno. A questão aqui é muito simples. Qual a ressurreição a gente quer participar? Pastor, eu quero participar da primeira para morar com Cristo. Há uma decisão a ser tomada. Pastor, eu quero, para mim não tem problema ir para o inferno, então você não precisa fazer nada não. Nem precisa ir na igreja mais, ouvir palavra de Deus, nada, zero. E você pode ter uma vida até legal aqui nessa terra. Você pode conquistar dinheiro, está cheio de rico aí, satanista, ateu. Você pode ser próspero, você pode fazer suas badernas, suas bagunças, fazer o que você quiser. A gente é livre. A gente é livre para tomar qualquer decisão. A gente só não é livre para evitar as consequências. Mas decidir é a gente que decide. Eu decidi por Cristo. Foi em 96, 30 anos que está fazendo. Em março agora vai fazer 30 anos que eu tomei a minha decisão. Eu tomei com 8 anos de idade, calculei a minha idade agora. Pouco mais. Mas essa decisão todos nós somos livres. E Deus é que vai mandar para o inferno, para o céu? Não. Já está tudo resolvido, é a decisão. Se você decidir por Cristo,
A gente acabou de ler aqui que aqueles que morrem em Cristo vai ter eternidade com Cristo. Se você decidir não fazer nada, já foi feito, Adão te condenou. Você nasceu na natureza condenada, e o inferno espera muita gente. Diga para o seu irmão assim, é simples isso. É muito simples, assim como existe gordo e magro, branco e preto, alto e baixo, dentro e fora, assim como existem os dois lados, teremos as duas eternidades. Teremos a eternidade com o bem e a eternidade com o mal. Teremos a eternidade no céu e a eternidade no inferno. É simples, tudo tem dois lados, direita e esquerda, não é assim? Existe também céu e inferno. E a decisão é nossa. E o amigo que te trouxe aqui nessa noite é porque ele quer muito que você passe a sua eternidade no céu, é só isso. Por isso que eu disse no início que esse assunto é o mais sério que tem de todos. Porque todo outro assunto é passageiro, esse não, esse aqui está falando de eternidade. Então vamos lá no segundo destino dos homens. O primeiro é de quem está em Cristo, olha o segundo. Olha o que João viu, e ele escreve: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, lembre-se que trono é lugar de julgamento, é lugar onde se assenta o juiz. Jesus, nesse exato instante, ele é o nosso advogado, como a Bíblia diz, João diz também, e está lá no céu advogando as nossas causas como filhos de Deus, pecando, errando, mas o sangue dele nos lavando, nos purificando todo dia, e ele como advogado. Só que como muitos advogados fazem a prova, o concurso e vira juiz, o nosso Jesus, mesmo sem prova, um dia ele vai virar juiz. Então aqui, nesse tempo da graça, ele advoga as nossas causas para nos salvar. Mas aquele que não se entrega a ele, um dia ele vai ser juiz dessas pessoas. Está aqui o texto. E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Quem é esse? O próprio Jesus. De cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Próximo versículo, por favor. E olha agora. E viu os mortos. Aqui não está falando dos salvos em Cristo, aqui é o segundo julgamento. Aqui está falando daqueles que morreram sem Jesus. Por isso que eu falei que o tema da mensagem é uma morte e duas ressurreições. A outra ressurreição já aconteceu. Agora aqui nós estamos falando da segunda. Por isso que lá atrás nós lemos: bem-aventurado aquele que participar da primeira ressurreição, porque a segunda é para condenação, e a primeira é para absolvição. Quem está entendendo, irmãos? E aí ele continua dizendo e fala assim: viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Eu particularmente creio que esses livros se falam da palavra de Deus mesmo, que é a Bíblia, um conjunto de 66 livros. E ele fala assim: e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E aí ele continua e diz assim: segundo as suas obras. Próximo versículo, por favor. E deu o mar os mortos que nele havia. A pessoa morreu afogada, nunca mais achou o corpo, vai ter que devolver para prestar conta. O mar devolveu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Tem tradução, a tradução certa aqui é a morte e a sepultura das pessoas que estão mortas. Teve que devolver tudo. E foram todos julgados, cada um segundo as suas obras. Próximo versículo, por favor. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, porque se trata da morte eterna. Próximo versículo, por favor. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado onde? No lago de fogo. Qual é o livro da vida? Aí já é um outro texto que fala para nós. É um livro que todo aquele que é salvo em Cristo, o nome vai para lá. Quem já foi numa festa, tentou entrar numa festa como penetra? E a gente desavisado, a gente achou que a festa era simplesinha, mas estava muito bem organizada. A gente chegou lá na portaria, a gente pensou que era só entrar, mas tinha um guarda-roupa lá, igual o Túlio assim, ó, com a prancheta na mão, um monte de folha, canetinha na mão, seu nome. A gente gela na hora, né? Tem gente que até volta, né? Está ali como penetra. E aí, meu nome é José Carlos Dias Vieira.
Aqui não. Eu sinto muito, mas nessa festa você não entra, porque o seu nome não está escrito aqui. Eu estou ilustrando isso aqui só para a gente entender. Esse livro da vida, o nome tem que constar lá. E normalmente quem vai a uma festa e o nome está lá, é porque é pelo menos amigo de quem está sendo festejado, comemorado, se não. É um parente, um filho, um pai, uma mãe e um amigo. Então muita gente se constitui inimigo de Deus. E aí não tem como, se você não é amigo, não está dentro. Um filho amigo. E é uma decisão que se toma. Jesus, eu quero tanto o Senhor no céu, que eu vou começar aqui na terra. Se você vai viver a vida inteira aqui nessa terra sem Cristo, quem te garante que você está querendo ir lá na eternidade? Jesus olha e fala assim, mas espera aí, ele viveu a vida inteira até a morte sem me querer na terra, então acho que não vai fazer sentido ele vir morar comigo não. Agora a gente quer tanto morar com ele, que a gente está decidindo antes de morrer. Jesus, eu quero tanto passar com o Senhor a eternidade, que eu estou abrindo mão do mundo, para mesmo o meu tempo de agora até eu morrer, eu já estar com o Senhor. E ainda que me custe, ainda que não seja fácil vencer os problemas dessa terra, as tentações, mas com o Senhor eu venço, e eu estou decidido, eu quero Cristo. Então perceba, querido, para a gente encerrar, que a decisão da nossa eternidade cabe a nós. Cabe a nós. Eu confesso, irmãos, para a gente encerrar, eu confesso que quando eu não era crente, eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Quando eu não era um crente, eu uso crente porque é um termo que todo mundo entende. Eu pensava assim, esses crentes é tudo doido. E talvez você está aqui nessa noite e pensa isso. Esses crentes é tudo maluco. E eu continuava pensando um monte de coisa. Deve ser a coisa mais difícil do mundo ser crente. Era o meu pensamento. E eu fazia a minha listinha. Crente não pode fumar, crente não pode beber, crente não pode usar droga, crente não pode mentir, crente não pode roubar, crente não pode ir para um forrobodó, crente não pode ir para a balada, crente não pode ter mais de uma mulher, crente não pode olhar para uma mulher de saia curta, crente não pode ter sexo antes do casamento. E eu fazia aquela lista, eu falei, sai para lá, não quero ser crente não. Tanto é que a última coisa que eu pensava na minha vida era ser crente. Agora eu confesso, essa palavra lá de Viçosa me abalou. Essa palavra de madrugada mexeu muito comigo. Eu costumo dizer que o nosso coração é como se fosse uma pedra, que é necessário algumas marretadas para ela quebrar. Por isso que às vezes não é bom você vir só num culto. Vem de novo. Vem de novo. Porque a cada vinda é como se você estivesse colocando a pedra debaixo da marreta. O próprio Deus usa a tua palavra e diz assim, não é a minha palavra como marreta, martelo que esmiuça a pedra? A palavra de Deus, ela liberta, ela transforma a gente. E essa palavra de Viçosa foi uma pancada na pedra. E depois mais uma pancada aqui, outra ali, outro pregou aqui, outro ali, até que eu tomei essa decisão. Sou melhor que você? Não, simplesmente já tomei a decisão há 30 anos atrás. Mas você pode tomar aqui hoje. E você começar a sua eternidade aqui hoje. E aí eu pensava isso, que era muito difícil ser crente. E aí eu descobri que tudo isso que eu pensava era o próprio Satanás colocando isso na minha mente. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a ir para a igreja, já começa por aí. Eu ia para o culto no sábado de jovem, por exemplo, confessar um pecado aqui. Eu ia para o culto de jovem no sábado, bem no iníciozinho. Terminava o culto e eu ia para onde? Para a farra. Eu ia para a farra, aqui em Juiz de Fora. Março de 96. E depois terminava outro culto, principalmente sábado, que era o dia de eu ir para a Ruaça, eu ia para a farra. Todo sábado, terminava o culto de jovem, estou confessando para os jovens aqui, tá, Beto? Eu ia para a farra. Até que um dia, eu saí do culto, na hora que eu fui entrar no carro para ir para a farra, eu falei, hoje eu não vou não. Ninguém falou para mim não ir, aliás, a igreja nem sabia que eu ia. Mas o Espírito Santo que sabia, falou o meu coração, hoje é o seu último dia, eu não fui.
e nunca mais fui. Aí eu descobri que não é que eu não posso, é que eu não quero. Não poder é lei, não querer é graça. É uma obra que o Espírito Santo faz na gente. Então você não tem que ter medo da decisão que você toma. Você só precisa crer que quando você toma uma decisão, a Bíblia diz, aí já é uma outra mensagem, que o próprio Espírito Santo vem habitar dentro de você, e é Ele quem começa a mudar as suas vontades e os seus desejos. Eu costumo dizer que nós, como cristãos, nós não somos da família do não posso, porque deve ser terrível, né? Você não fazer porque não pode. É tão ruim a gente ser proibido. Mas nós não somos da família do não posso, nós somos da família do não quero. Não posso é lei, não quero é libertação. E se você analisar bem, eu alugo a nossa área lá da nossa casa. E eu vejo direto pessoas subindo as escadas e indo lá para a rua, porque lá embaixo tem a placa lá. Por favor, não fume nesse espaço. E as pessoas têm que subir a escada, sair do ambiente de convívio, sair de perto dos amigos, que estão ali embaixo conversando, talvez sair até de dentro de uma piscina, está ali curtindo ali com a turma ali, pagou para estar ali curtindo, tem que subir a escada e ir lá na rua. Esses são escravos. Crente não é escravo. Quando você não precisa mais fumar para ser feliz, você não precisa fumar mais para aliviar estresse, você não precisa mais de beber, você não precisa de boteco, barzinho, de gastação aí fora, mas termina. O domingo para você é igual segunda, segunda igual terça, terça igual quarta, quarta igual quinta, quinta igual sexta, sexta igual sábado, sábado igual domingo, não importa o dia. Você não tem que ficar esperando o carnaval para ser feliz. Aliás, naquilo que todo mundo, carnaval, para ser feliz, o cristão foge disso, porque não tem prazer nisso. Então essa obra é porque a gente é bom? Não, é porque quem habita em nós é bom. E quando a gente decide por Cristo, independente de tudo que a gente fez no nosso passado, esse que habita em nós passa a habitar também nessas pessoas. Porque aqui ninguém é melhor que ninguém, mas é uma questão da decisão que se toma. E a decisão é assim mesmo, tá, irmãos? Você ouve aqui, ouve ali. Às vezes você está aqui, tem um amigo lá no seu trabalho que é crente, fala de Jesus para você, mas você ainda não decidiu. Às vezes é um parente seu, um pai, uma mãe, um vizinho, ou às vezes até um vídeo que você assiste na internet. Esse conjunto de coisas que nos leva a, de fato, a tomar essa decisão. E que essa palavra seja somada com tudo aquilo que você já ouviu falar de Cristo, para tomar essa decisão. Sabe por quê? Não é te colocar medo não, é a realidade. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia. Queria que você ficasse de pé. Antes da gente encerrar. Balança a pessoa que está do teu lado e fala para ela, hoje é o dia. Hoje é o dia. O amanhã a gente nem sabe se vai existir. Não é colocar medo em ninguém. A gente não deve tomar decisão por medo. Não é por medo. Mas hoje é o dia, porque amanhã pode ser tarde. E você não tem que se preocupar com nada além de tomar a decisão. Porque essa preocupação, presta atenção, irmãos. Se a obra da transformação de uma nova vida fosse obra nossa, não precisava de Jesus. Então não se preocupe.